Aos 22 anos, ela se aposentou como ginasta da seleção, mas já fez muito pelo esporte do Espírito Santo e do Brasil. O Express Entrevista conversa com Débora Medrado, embaixadora do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. Seja bem-vinda, Débora. Muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser bem legal a nossa conversa hoje. Bom, você chegou a ter parte dos dedos dos pés cortados, né? Foi necessária uma cirurgia. E você se aposentou nas últimas Olimpíadas, em Paris. Deu para você o desgaste, estava demais? O que te levou a essa decisão? Então, as lesões foi o motivo, assim, de eu me aposentar da seleção brasileira. Como você falou, em 2020, antes da Olimpíada de Tóquio, eu tive que realizar uma cirurgia nos 2 pés para eu conseguir treinar o tanto que era necessário. Né? Um atleta olímpico, um atleta de ginástica rítmica, precisa treinar de 8 a 10 horas por dia. É um esporte que busca a perfeição. Então, para ter uma perfeição ali, se chegar perto da perfeição, você precisa treinar e ralar bastante. Então, nisso, meu corpo sentia muito e o formato anatômico do meu pé não era apropriado à ginástica rítmica. Então, nós ficamos muitas horas em cima. Você conseguiu fazer isso tudo? Pois é, aí o segundo osso era maior, então quando eu ficava na ponta do pé, inflamava, dava edema ósseo, fratura por estresse, então eu não conseguia treinar o tanto necessário, né, e eu não ia chegar a uma Olimpíada sem treinar. Né, e é conjunto, então são as 5 melhores do momento, são as 5 melhores tecnicamente, fisicamente, psicologicamente. E eu fiz a minha cirurgia antes da Olimpíada de Tóquio, eu fiz em março de 2020. Um mês depois, veio o adiamento da Olimpíada. Eu tinha adiado a minha própria Olimpíada, e depois a Olimpíada foi adiada, consegui me recuperar, consegui ir para a minha primeira Olimpíada. E Paris, que era um ciclo menor, só 3 anos, eu optei por tentar, mais uma vez. Né, atleta é ambicioso, a gente sempre quer mais um pouco. Chegamos em Paris como um dos conjuntos favoritos, né, isso que foi um ápice para a ginástica rítmica, e logo após, né, seria mais um ciclo de 4 anos, então seria um grande esforço, e eu sabia que não ia mais, né, eu já tinha realizado muitas coisas, e preferi finalizar no meu auge, finalizar bem, assim, na seleção. Voltando um pouquinho no tempo, você é moradora da Serra, né, município do Espírito Santo, mas ser atleta de alto rendimento no Brasil é complicado. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né, do Espírito Santo para o mundo, né, porque tem uma longa história aí, um longo caminho, né? Isso mesmo, é um longo caminho. Eu comecei na ginástica com 10 anos, as meninas começam com 5, 6 anos, eu já comecei um pouco mais tarde. Na minha família nunca, assim, teve condições financeiras para bancar o esporte. A ginástica rítmica não é um esporte barato, é um esporte caro, você precisa arcar com os colãs, com os aparelhos, com as viagens, com os treinamentos. Né? O deslocamento, eu moro na Serra, meus pais moram na Serra, e eu tinha que me deslocar a Vitória, me deslocar até Vila Velha para treinar. Então, foi muita ajuda de todo mundo, foi muita vaquinha, foi muita ajuda dos familiares, dos amigos, muitas rifas, né? E eu comecei a ganhar o Bolsa Atleta assim que eu fui tendo resultados e atingindo a idade necessária. Então, antes disso, foi a luta ali, força de vontade, os meus pais viram os brilhos dos meus olhos e compraram essa luta aí. Quantas Olimpíadas, quantos mundiais, quantos pan-americanos você participou? Estou fazendo as contas. Foram 2 Olimpíadas, Tóquio e Paris. Mundiais. Foram 4 mundiais. Em 3 mundiais eu fui finalista. Fomos finalistas mundiais. Eu sou multimedalista em Copas do Mundo, em campeonatos pan-americanos, Jogos Pan-Americanos, campeonatos sul-americanos, Jogos sul-americanos. Então foram os meus melhores resultados e maiores dentro do conjunto do Brasil. Você consegue eleger sua melhor performance? Melhor performance? Porque nas Olimpíadas de Paris, teve uma apresentação sua que o Brasil inteiro parou para assistir. Sim. Né? Mas assim, do ponto de vista do atleta, foi essa? Ou você tem uma outra que é mais xodó? Nossa, fica marcante para mim uma série que nós fizemos na Copa do Mundo de Milão. Foi a série de 5 arcos. Eu acho que esse foi o ápice de todas as nossas apresentações. Eu acho que foi a nossa melhor apresentação do ciclo, foi nessa competição. Assim como a ginástica olímpica, a ginástica rítmica
até pouco tempo, não era tão conhecida assim do brasileiro, né? Como foi para você ver e participar dessa evolução? Porque hoje as pessoas, né, eu acho que depois das Olimpíadas de Paris já tem um certo conhecimento, já sabe que temos atletas de alto rendimento participando, né, da seleção brasileira em competições grandes. Então foi super especial esse resultado que chegamos, e as meninas continuam escrevendo isso. Vem de muitos anos, é um trabalho de muitas mãos. A Camila, quando integrou a seleção em 2011, se eu não me engano, o Brasil era 26º do mundo, e até o último Mundial nós fomos as 6ª melhores do mundo, as 5ª melhores do mundo. Então é um grande salto desse resultado. Eu acho que foi um trabalho de toda a equipe multidisciplinar, de todas as ginastas ali comprometidas com o trabalho, e não só desses 10 anos, né? Eu acho que todos os anos, desde que a ginástica rítmica veio ao Brasil, né? Um trabalho de toda uma equipe, de todas as ginastas que construíram lá no passado, pra gente estar colhendo os frutos hoje. Porque você participou da conquista da primeira medalha em Copa do Mundo, e a seleção participando 2 vezes de Jogos Olímpicos, né? É um feito muito grande, né? Sim, uma grande responsabilidade e uma grande felicidade também. O Brasil tinha conquistado a primeira medalha em 2013, e depois de um jejum, acho, de 9 anos, a gente conquistou a segunda medalha, e dali pra frente a gente conquistou todos os anos. Então, eu acho que isso é muito especial e só reforça que trabalhando e acreditando a gente consegue realizar. Você foi eleita embaixadora do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que vai acontecer em agosto no Brasil, né? Aí eu queria que você contasse pra gente o que faz a embaixadora, né? Como que você recebeu esse convite e o que faz uma embaixadora? Bom, eu já estava em casa, já tinha me aposentado da seleção, e a treinadora da Seleção Brasileira de Conjuntos, Camila Perezini, me fez uma ligação. Eu atendi assim, sem nenhuma expectativa, e ela falou da possibilidade de eu ser embaixadora, que devido a toda a minha história, todas as minhas conquistas, né, ali pela seleção brasileira, eles achavam, né, que eu deveria ser embaixadora, então mandaram essa carta para a Federação Internacional, né, com o meu nome para ser embaixadora, e uns meses depois eu estava trabalhando na Bolívia até eu recebo a notícia que eu fui, né, convidada a ser embaixadora do Mundial, assim, oficialmente. Então foi muito especial. Eu não imaginava, assim, que eu finalizei a minha carreira na seleção. Eu falei que eu tenho certeza que eu tenho sonhos que eu ainda não sei que eu quero realizar. E esse foi um deles, assim. Eu ia com certeza pro Campeonato Mundial, eu não ia ficar de fora disso, mas tá lá ainda mais perto das meninas, mais perto das ginastas, e sendo embaixadora de uma competição, eu acho que isso não tem preço. E tem algumas tarefas, algumas funções, o que o embaixador representa, né, pro campeonato? Isso. Tem muitas tarefas, assim, tarefas de participar de eventos oficiais, de promover o evento, de divulgar o evento. Isso que eu venho fazendo, a cada oportunidade eu falo sobre o evento, e ainda tem ingressos disponíveis do dia 20 ao dia 22, a competição será em agosto, do dia 20 a 24, no Rio de Janeiro, na Arena Carioca. Se eu não me engano, vai ser o maior evento internacional aqui no Brasil, então vai ser uma grande oportunidade para todo mundo ver de perto como é a ginástica rítmica mundial, né, e com certeza a ginástica vai ser cada vez mais divulgada e reconhecida por todo mundo. Sim. Como é que você analisa a ginástica rítmica no Brasil hoje, né? Após toda essa evolução que a gente acabou de comentar aqui, né? Eu só consigo ver um grande crescimento, né? Especialmente no Espírito Santo, sempre tem ginastas na seleção brasileira de conjunto. Hoje tem a Sofia Madeira na seleção brasileira de conjunto, a Giovana Santos na seleção brasileira individual, a Ana Luísa Neiva também, que sempre está na seleção brasileira individual. E no juvenil também tem a Amanda. Então eu acho que é um trabalho que sempre vai assim evoluindo e crescendo. O Brasil só tem a crescer cada vez mais. Elas trabalham bastante e os resultados já vêm sendo colhidos, né? As meninas na Copa do Mundo de Portimão ganharam 3 ouros. Agora no Campeonato Pan-Americano mais 3 ouros. E no individual também as meninas medalharam em todos os pódios possíveis. Então eu acho que a ginástica do Brasil só tem a crescer cada vez mais. Bom, o Espírito Santo tem destaque aí, né, na seleção, mas você treinou inclusive com a Mônica Queiroz, né? Por que o Espírito Santo tem esse grande destaque? É um momento ou é um histórico que o Estado traz com relação a esse esporte? Na sua avaliação, por que o Espírito Santo está tão em destaque agora no momento
na ginástica rítmica? Olha, não é no momento. O Espírito Santo há anos é destaque na ginástica rítmica. É um celeiro de grandes ginastas olímpicas, campeãs de Jogos Pan-Americanos, campeãs sul-americanas. Sempre tem grandes treinadoras aqui no estado. Então, eu acho que isso é uma construção de muitos anos, né? O Espírito Santo foi agraciado, eu acho, com todas as ginastas nascerem aqui com muito talento e grandes treinadoras também. Eu acho que isso vai sendo colhendo todos os anos, assim. Eu acho que não tem como se perder. Olhando tudo que você já realizou até aqui, qual que seria a sua maior conquista? Ou qual foi o maior desafio, né? No momento, olhando tudo que aconteceu, né? Olha, o grande desafio individual foi antes da Olimpíada de Tóquio, que eu tive que tomar essa decisão, né, de fazer ou não a cirurgia, de adiar ou não a minha Olimpíada, depois de alguns anos já na seleção, e deu tudo certo no final. Outro desafio em conjunto foi também na Olimpíada de Paris, entre uma apresentação e outra, nossa amiga, integrante ali do conjunto, rompeu o tendão de Aquiles, e a gente se uniu e foi ali e conseguiu fazer a segunda apresentação. Isso foi um grande desafio. E o terceiro foi me aposentar, né? Eu não queria, sim, por mim eu seria ginasta da seleção pra sempre, assim. O que eu mais amo fazer é competir, é representar o Brasil, é cantar um hino lá no alto do pódio. Mas eu tive que tomar essa decisão, né? Pensando em tudo que eu já fiz, em todo o futuro, em que eu podia ajudar a ginástica de outras formas. A maior conquista, com certeza, é os Jogos Olímpicos. Esse é o ápice de todo atleta, né? São para poucos atletas. E eu fui para 2 Jogos Olímpicos e o segundo, o conjunto sendo um dos favoritos. Então, acho que isso não tem preço. Verdade. Você se aposentou enquanto atleta da seleção, né? Mas como é que está a sua vida hoje, né? Quais são os seus trabalhos? Como que você está se destacando? Isso, como atleta da seleção, me aposentei no final de 2024. Hoje eu ainda vou competir pelo meu clube, né? Esse mês eu ainda tenho competição no Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro. E agora eu tô nessa transição de carreira já, de atleta, assim, para treinadora. Ainda não tô numa treinadora fixa, né? Eu sou árbitra hoje também, já comecei os trabalhos como árbitra de ginástica rítmica, trabalho com consultorias, workshops, montagens coreográficas de ginástica rítmica, que é algo também que me toca muito, que eu amo bastante. A gente fala aposentar, para algumas pessoas é uma palavra um pouco forte, né? Você tem 22 anos. Aí eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas sobre a condição do próprio esporte, né? Porque ginástica rítmica, a gente vê jogadores de futebol, às vezes com 35, até 40 anos, ainda jogando. Mas ginástica rítmica é um pouco complicado, né? Sim, nós treinamos bastante, de 8 a 10 horas por dia. E é um esporte que tem muito impacto, né? Você trabalha muita flexibilidade, tem muito impacto, um desgaste físico grande, assim. Então, o tempo de carreira ali, o tempo de vida de atleta profissional é muito curto, né? As meninas geralmente acabam com 23, 25, 26. Quem chega nos 29, 30 são guerreiras, porque é realmente muito complicado manter esse estilo de vida do atleta profissional de ginástica rítmica, assim. Não tem tanta longevidade no esporte. É isso que a confederação vem trabalhando também, para as ginastas terem uma vida de atleta, assim, mais longa, né? As meninas estão indo do conjunto pro 3º ciclo olímpico. Isso é histórico, né? Isso é muito grande. Então, tomara que todo mundo siga aí até 2028 bem saudável. Tomara. E encerrando, né? Quais são os seus planos pro futuro, né? Cara, eu pretendo ajudar o esporte capixaba, o esporte nacional, de alguma forma, a ginástica em especial. Pretendo continuar nessa área da arbitragem, continuar nessa área de consultoria, de ir até vários clubes, isso já estou fazendo hoje, até em outros países, ajudando a ginástica. Eu acho que eu tenho muita experiência, muita coisa para agregar com o trabalho das novas atletas, né, para que elas cheguem tão longe quanto eu cheguei. Você tem algum sonho? No momento eu só quero ser feliz e ajudar a ginástica de alguma forma. Eu treinei muito nesses 7 anos dentro da seleção. Eu não tô me cobrando tanto. Foram 7 anos ali imersa, full time ali dentro. Então, por isso que eu optei nesse momento por fazer um trabalho mais flexível, para ter um horário mais flexível ali e me divertir um pouco também. Débora, muito obrigada por você ter vindo. Você é muito simpática. A gente agradece muito a sua presença. Foi um prazer. Espero vir mais vezes. E acompanhe a ginástica do Brasil, a ginástica capixaba. Só tem a crescer. E eu, particularmente, acho o esporte mais lindo do mundo. Então, acompanhe e fique sempre de olho que, com certeza, virão resultados cada vez maiores e melhores para o nosso Brasil. Para você que nos acompanha e quer saber mais sobre essa e outras informações, acesse esbrasil.com.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!